Konnichiwa minasan, Hypno desu, yoroshiku onegai shimasu. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é um vídeo extremamente importante, muito especial para mim, que nós vamos falar um pouco sobre saúde mental do intercambista. Um assunto muito importante e eu vejo poucas pessoas falando, especialmente aqui na internet, e eu acho que é muito importante que a gente fale sobre isso para a gente conseguir se preparar o máximo possível para ir para o Japão com o máximo de saúde possível e que a gente consiga tomar boas decisões para que a nossa estadia lá seja o mais tranquila e o mais saudável possível. Para isso, eu chamei um grande amigo meu, que é psicólogo, trabalha na área de esportes, o Álvaro. Então vamos lá para a conversa, mas antes de qualquer coisa, deixa o like aqui no vídeo, faz um comentário, compartilha, porque assim você vai me ajudar a crescer cada vez mais. Então, vamos lá. Hoje estou aqui com o meu grande amigo Álvaro Burger, para os mais chegados Burgão. E hoje a gente vai conversar e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério e muito importante, que é sobre a saúde mental do intercambista e como que a gente pode fazer para se preparar um pouquinho melhor antes da gente fazer uma mudança tão grande de vida, que é ir para o outro lado do planeta, certo? Então, antes da gente começar, Álvaro, se apresenta para o pessoal. Vamos lá, então, como o Hypno falou, pode chamar de Hypno aqui, né? Pode. Perfeito, então tá bom. Você vai me chamar de Burgão, vou te chamar de Hypno. Meu nome é Álvaro Burger, eu sou psicólogo. Minha especialização é em psicologia do esporte, mas eu também faço atendimentos clínicos. Eu trabalhei com o Hypno na época de CBLOL, falei de CBLOL infelizmente, né? Finado, agora LTA Sul. E aceitei esse convite dele para vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da preparação mental para o intercambista também, né? Que acho que é uma parte muito importante, né? O meu trabalho é preparação mental com esportistas, né? Atletas, jogadores, etc. Mas não é muito diferente do que a preparação para uma viagem importante, principalmente um período tão longo de tempo longe de casa, né? Longe de pessoas queridas e assim por diante. Então, acho que é um assunto muito importante e vai ser muito legal trocar essa ideia com todo mundo. Então, espero que seja produtivo. Com certeza será. Então, para a gente já começar de maneira mais abrangente, assim, de maneira geral, tem algum tipo de preparação que o intercambista ele pode fazer antes mesmo da viagem acontecer? Acho que tem uma série de preparações que são desde as burocráticas, né, que são as necessárias para o intercâmbio poder acontecer, né, aulas da língua nativa para onde você vai, né, tudo bem, a gente está falando aqui do intercâmbio para o Japão, mas a gente pode ampliar isso para qualquer tipo de intercâmbio. Então, tipo, preparações mais burocráticas, né, até mesmo questão de preparação mental mesmo, que é justamente você se preparar para passar um determinado tempo longe das pessoas com quem você está acostumado a conviver, longe do seu ambiente de conforto, né? E entendendo que você está indo para um outro país, que tem uma outra cultura, que são pessoas diferentes, um clima diferente, comida diferente, então é um fuso horário diferente, então assim, você vai conversar com as pessoas daqui num outro fuso, um dia inteiro para frente, né? 12 horas para frente, que é lá no Japão. Então, acho que tem uma série de questões importantes de preparação mental, falando principalmente de aspectos de saúde mental, que acho que vão ser muito relevantes, né? Tem várias perguntas aqui que a gente vai falar sobre, mas acho que o principal deles é você, antes da viagem, já ir se preparando para algumas questões que você vai vivenciar lá, né? Então, já começar a pesquisar um pouquinho sobre o lugar onde você vai morar, o bairro, né? Enfim, buscar entender um pouquinho, né? Ali pode ser pelo Google Street View ou alguma outra coisa nesse sentido, as imediações, né, para criar uma certa, não só identidade com o espaço, mas para você já ir se acostumando com o ambiente ao qual você vai conviver, né? Então, além de pesquisar o que tem na cidade, acho que tentar encontrar também algumas questões, alguns aspectos que são similares à nossa cultura. Então, assim, encontrar, de repente, um mercadinho de comida brasileira, um lugar que vende comida brasileira, ou conhecer um nicho de pessoas brasileiras ou que moraram no Brasil, que compartilham de algo. Porque, querendo ou não, no começo é tudo muito bonito, tudo muito gostoso, mas como esse choque cultural vai ser muito grande, porque são duas culturas muito diferentes, pelo menos no meu entendimento, é importante que neste primeiro contato, para não ter esse choque tão grande de realidade,
você consiga trazer ou carregar alguns desses aspectos que a gente tem aqui no Brasil, do nosso convívio pessoal, né? Então, tipo, do seu convívio, por exemplo, hípno, ou de quem está nos assistindo, e tentar reproduzir minimamente lá o que for possível, assim, né? Então, desde, tipo, pessoas às quais você possa ter algum tipo de identificação, ou algum local que vende, sei lá, um guaraná, que vai te fazer ter o gostinho de casa, vamos dizer assim, ou até mesmo pesquisar o que tem em volta ali, né? Então, tipo, onde tem um mercado, onde tem uma farmácia, onde você pode se exercitar, onde, por exemplo, tem um parque para você poder estar ao ar livre, poder ver pessoas, ver a luz do sol, enfim, coisas nesse sentido, né? Então, entender qual que é o caminho da sua casa até a escola, por exemplo, onde vocês vão estudar, da sua casa até onde o local onde você vai trabalhar, se você já estiver saindo com um trabalho acordado já, né? Tipo, em acordo, enfim. Então, são pequenas coisinhas que parecem que não fazem tanta diferença, mas quando a gente chega, é importante a gente ter esse conforto e ter essa segurança de que a gente minimamente sabe para onde dar o primeiro passo, ou para onde a gente vai caminhar, sabe? Então, são pequenas coisinhas, tem muito mais para a gente falar sobre, mas acho que são algumas dicas, algumas ideias que são importantes, além de, claro, já trabalhar isso com a família também, né? Então, tipo, conversar com os familiares, com os amigos próximos, sobre a importância de se manter minimamente um contato quando for viajar, enfim, de poder organizar como é que vai ser essas conversas, se vai querer, tipo, não ter contato nos primeiros dias para poder viver 100% do que é o Japão, se vai querer ter contato para não ficar com essa saudade tão forte assim de casa. Então, fazer esses combinados com a família e com os amigos próximos, né? Enfim, namorado, assim por diante, acho que é importante também. Então, assim, quanto mais preparado você sair aqui do Brasil para ir para qualquer que seja esse país de intercâmbio, eu acho que é o melhor cenário possível, assim, né? E além de acompanhar os vídeos que você vem fazendo aqui no seu canal também. Com certeza, uma das melhores formas da gente se preparar. Gostei do jabá. E olha que eu nem pedi, hein? Mas é muito interessante isso que você falou, especialmente de olhar as redondezas, né? Isso é uma coisa que eu fiz algumas vezes. E acho que a gente tem que tomar até um pouquinho de cuidado para também não gerar uma ansiedade antes da hora, sabe? Eu teve dias assim que eu achei o endereço da escola e aí eu olhei ali as ruas principais e falei, tá, imagina se eu morar aqui, sabe? E aí eu fazia o percurso de ida, de volta, passando por vários caminhos, falei, nossa, daqui a pouco vai ser eu ali, sabe? Só que ao mesmo tempo isso também teve um efeito meio rebote, tipo assim, meu Deus, eu quero logo que chega, meu Deus, eu vou estar aqui e vai ser uma coisa muito louca, sabe? Também eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado pra gente dosar isso, sabe? Sim. Aí entra muito a questão da expectativa da viagem, né? Então, tipo, todo o cenário que você vai construir, que você vai imaginar de como vai ser, e aí depois o choque de realidade que você vai ter quando você chegar, né? Porque com certeza não vai ser igual você imaginou, né? Pode ser próximo, algumas coisas podem ser parecidas, mas 100% fidedigno nunca vai ser, né? Então, assim, inclusive, acho que a gente vai até falar mais pra frente sobre isso. Exatamente, essa já é a segunda pergunta, inclusive, tem né? spoiler, tem muito spoiler, mas essa questão da expectativa com a realidade, com certeza é um trabalho que, por exemplo, nós profissionais de psicologia, a gente pode auxiliar nesse processo, nesse pré-viagem, né? Então, tipo, desde que seja em sessão de terapia ou em grupo terapêutico, né? Então, trabalhar com vários alunos e alunas que vão fazer a viagem juntos, por exemplo. Então, dá para fazer um grupo terapêutico para falar sobre isso, que é justamente isso, de entender que vai existir uma expectativa, é natural que ela aconteça, é natural que a gente fique ansioso para ir, principalmente porque é um processo longo e demorado e que gera uma preparação grande. Tipo, ninguém viaja de um dia para o outro, né? Ninguém faz um intercâmbio do dia para o outro. Gera uma preparação de meses, até mesmo às vezes anos, para a gente conseguir ter essa oportunidade, e muitas vezes é um sonho de vida, né, para muita gente. Então é natural que tenha ansiedade, que gere expectativa, é até importante, né, porque isso traz significado. Sim. Mas aí entra a parte do equilíbrio que você falou, né, de conseguir balancear, né, de conseguir entender que, beleza, eu estou ansioso para ir, porque vai ser uma experiência que eu quero muito que aconteça, só que ao mesmo tempo trazer os aspectos de realidade, que é o quê? Eu quero muito que aconteça, mas eu tenho que ter consciência de que vai ser um processo árduo no começo, vai ser difícil, né? Então, assim, vão ter situações desafiadoras que eu vou ter que enfrentar. Então, eu preciso estar muito bem emocionalmente, ou pelo menos ter uma rede de apoio
a qual vai me sustentar para eu poder tomar decisões difíceis num lugar muito distante de casa, por exemplo, numa outra língua, numa outra cultura. Então, assim, a gente vai, as pessoas que vão viajar nesse intercâmbio vão enfrentar problemas que talvez a gente nem imagina que vão acontecer, porque é uma outra, né, um outro país, enfim, outra forma de ver o mundo, literalmente, assim, né? Então, existe uma série de questões, mas equilibrar expectativas e realidade, com certeza, é uma das partes da preparação que vem dessa primeira pergunta, que acho que é muito importante também da gente, pelo menos, trazer à luz aqui, assim, nesse vídeo. Já falando, né, sobre a questão de expectativa e realidade, né, que é a segunda pergunta, como que você acha que a gente pode fazer, tipo assim, claro que, né, é muito individualizado isso, cada pessoa é de um jeito e tudo mais, mas algumas dicas pra gente conseguir fazer esse balanço, porque é muito comum a gente ver os intercambistas indo com uma imagem muito romantizada do Japão, sabe? Tipo, eu vou ver isso aqui e no anime é assim, ou no dorama que eu assisto é assim e tudo mais, e a gente vai chegar lá e é uma realidade provavelmente muito diferente do que tá na tela, né? E aí, sim, como que você acha que a gente pode fazer pra dar uma abaixada antes da gente viajar, né? Tipo assim, tô indo, acho que vai ser tudo muito legal e tudo mais, mas também tenho que me preparar para esses problemas que podem vir. Legal, acho que essa pergunta é muito importante porque tem uma série de questões, né? Como você falou, né? Tipo, a gente acaba imaginando e colocando muita expectativa por conta de tudo que a gente consome aqui no Ocidente, vamos falar assim, né? Acho que é legal separar por Oriente e Ocidente. Muita coisa que a gente consome no Ocidente é uma perspectiva de pessoas que vêm de fora, o que é a realidade japonesa, por exemplo, né? Então, óbvio, os animes vão trazer isso, os doramas vão trazer isso, assim como as novelas brasileiras, por exemplo, também vão trazer um recorte social brasileiro que vai ser exportado para o mundo, assim, né? Vamos dizer assim. Tipo, nem tudo que acontece em Avenida Brasil acontece aqui no Brasil. Assim, tipo, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Mas aí eu acho que uma estratégia interessante que a gente pode trazer para conseguir equilibrar um pouquinho essa questão da expectativa gerada para a realidade é de tentar entrar em contato ou consumir conteúdo de pessoas que já fizeram esse caminho, por exemplo. Que já fizeram intercâmbio no Japão ou que já moraram no Japão por um determinado tempo, seja trabalho, seja estudo, enfim, tanto faz. Mas pessoas que já fizeram isso ou voltaram para o Brasil ou continuam lá, mas de trocar ideia com brasileiros, a princípio, né, que são pessoas, né, mais próximas da gente, talvez, mas trocar uma ideia com pessoas que ou já fizeram esse tipo de intercâmbio, né, ou que moram no Japão, para a gente poder entender um pouquinho o ponto de vista dessas pessoas, né, então como é que é essa realidade lá. E lógico, também fazendo um recorte, porque cada pessoa é diferente uma da outra, então não é, por exemplo, pode ser, não é porque você foi para o Japão e gostou da sua experiência lá, que significa que eu também vou gostar se eu for, sabe? Sim. Então, acho que é mais a gente se apegar às questões de dia a dia mesmo, de rotina, de cultura, né? Entender que o Japão é um país de primeiro mundo, mas ele vai ter uma série de questões, de situações sociais, principalmente, que a gente também tem aqui no Brasil. Sim. Então é um país que também vai ter violência, também vai ter crime, também tem desigualdade social, também tem, enfim, aspectos de, por exemplo, alimentação, tem a questão do trabalho, que talvez seja não bastante diferente, mas seja diferente com a realidade que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. Enfim, tem uma série de questões que tem algumas similaridades com a maneira como acontece a rotina da sociedade aqui no Brasil, lá, mas, como é que eu posso dizer? No recorte social do que é o Japão, sabe? Então, assim, a desigualdade social que lá tem vai ser diferente da desigualdade social que a gente tem aqui, por exemplo. A questão de violência no Japão vai ser diferente da questão de violência que a gente tem aqui no Brasil. Porque socialmente são pessoas e culturas construídas enquanto sociedade de uma maneira diferente. Mas não vai deixar de existir, né? Porque o Japão é um país de primeiro mundo, ou é um país com menos pessoas que o Brasil, que significa que não vai ter violência. Sim. Então você vai chegar lá, você vai achar que, porra, a chance... Ih, tô falando palavrão, mas tudo bem. Né? Enfim, mas tipo, beleza, né? Porque é um país de primeiro mundo, né? Tipo, super tecnológico. Menos pessoas aqui no Brasil, que a violência não vai existir. Então, tipo, não vou ser assaltado na rua.
pode ser que você seja, sabe? Sim. Tipo, talvez a chance disso acontecer é menor, pode ser que sim, mas pode acontecer do mesmo jeito, sabe? Então, assim, enfim, entre outras coisas, tipo, você pode ser atropelado atravessando a rua, por exemplo, e como é que é o acesso ao serviço de saúde lá no Japão, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, tem o SUS, que nem a gente tem aqui, tipo, tem um serviço universal gratuito de saúde, de política pública. Não sei, não faço ideia, mas é uma coisa que a gente pode pesquisar antes de ir, por exemplo. Sim. Daí já traz uma certa segurança, um certo conforto, de saber que, se, por exemplo, eu tiver uma infecção alimentar, por exemplo, né? Pegar ali um vírus, uma bactéria, comendo um sushi suspeito, sabe? Para onde eu vou? Eu consigo comprar remédio na farmácia sem receita médica? O acesso a médicos e médicas lá no Japão é acessível, que nem aqui no Brasil, por exemplo, que eu vou no SUS, eu vou no posto de saúde, eu consigo acesso, sabe? Vai demorar um pouco, mas você consegue. Então, enfim, não sei, acho que eu me prolonguei muito, a porta até bateu, saiu uma ventania, falei palavrão e tudo, mas acho que tem uma série de questões que, assim, entra muito nessa questão da expectativa de que você acha que vai ser 1001 aventuras, eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou viver uma história de dorama, tá ligado? E, tipo, na hora que você chega lá, as coisas vão ser diferentes. Você pode viver 1001 aventuras, você pode até encontrar o amor da sua vida, ou viver uma história que vai virar um dorama depois, mas é entender que essas coisas, a tendência é que você tenha uma vida minimamente parecida com o que você tem aqui no Brasil, em termos de convívio social, em termos de rotina. Isso também é tentar reproduzir um pouco disso lá, no que for possível, que é para trazer um certo conforto, e, tipo, mentalmente falando, é importante você ter uma rotina estruturada. Mas, enfim, acho que eu até acabei fugindo um pouco da pergunta. Mas, recapitulando, tentar ou entrar em contato com pessoas que já fizeram esse percurso, que já fizeram esse tipo de ação, né, desse intercâmbio, ou de já terem morado lá, ou consumir conteúdo, né, enfim, de pessoas que, caso você não consiga conversar consumir conteúdos que falem sobre a realidade no Japão, assim, né, então sobre a cidade para onde você vai, ou, enfim, sobre o Japão como um todo, assim, né, então acho que é uma maneira de você conseguir equilibrar, além de você fazer as pesquisas antes de ir sobre diversas situações, então acesso à saúde, questão de, por exemplo, quanto que custam as coisas no mercado, por exemplo, para você saber, tipo, qual que é o custo de vida no Japão, que acho que é uma coisa importante, você saber como é que é a questão de transporte público, como é que é, sei lá, como é que são os grandes centros, enfim, entre outras várias coisas, né? Como é que são as opções de lazer, etc, né? Etc. Falando aí sobre essa questão de custos, né, que é uma coisa que é muito importante, o dinheiro é uma parte muito essencial desse intercâmbio, não só para que ele aconteça, mas também é uma coisa que fica na nossa cabeça por muito tempo, né? Ah, será que eu vou conseguir me manter lá e tudo mais? Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, que saiu em novembro, que eu falo bastante sobre isso, sobre os preços lá no Japão, e faço uma estimativa de quanto que custa viver lá nos 2 primeiros meses. Por incrível que pareça, não é tanto assim, porque a gente já vai com aluguel e escola pagos por 6 meses, então isso dá uma barateada bem grande, sabe? Então em algum lugar aqui vai ter o card, né? E por 6 meses, querendo ou não, você consegue se estruturar bem, né, nesse primeiro período, assim, sim, né? Sim, com certeza. Achar um emprego lá para poder se sustentar, depois que você tiver que pagar as contas e tudo mais. Agora mudando um pouquinho, mas não tanto, você já ouviu falar sobre a síndrome do intercambista? Já. Bom, já vou falar uma ou duas vezes. Bom, basicamente o que eu já ouvi falar, né, é que aquele momento que você está vivendo esse novo país, aqui a gente está falando do Japão, então você está vivendo o seu sonho, e aí você só enxerga as coisas boas. Nossa, a tampa de bueiro que é diferenciada. Nossa, uma tampa de bueiro do Pokémon. Nossa, esse templo aqui é muito lindo, estou sentindo a espiritualidade do Japão, não sei o que. Mas chega um momento onde a realidade vira e te dá 3 tapas na cara e você fala assim, agora esse é o Japão de verdade. E isso dá um baque muito grande e muitas pessoas falam assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Quero voltar, isso aqui talvez não seja pra mim, tudo mais. Isso gera muita frustração, né? E
como que a gente faz para manejar essas, vou chamar de aqui, né, de síndrome do intercambista? Eu acho que talvez a pergunta que a gente possa fazer é justamente uma que você se fez nessa fala, né? De tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, tipo, é um momento onde você tem ali o contato com a realidade e você se questiona, né? Passa a refletir sobre o porquê que você está naquele local. E acho que é justamente esse o caminho, assim, mas de uma forma tentando buscar algo mais saudável, assim, no sentido de que tentar relembrar o motivo que te fez querer fazer esse intercâmbio para o Japão, né? Então, assim, por que você foi para o Japão? Né? Qual foi o seu objetivo? Você foi para estudar japonês? Você foi para trabalhar, por exemplo? Você teve uma proposta de trabalho e você foi para trabalhar. Você foi porque você queria conhecer os locais do seu anime favorito, por exemplo. Ok, todo mundo tem um propósito, tem um objetivo de por que resolveu fazer a viagem. Esse objetivo ele pode mudar à medida que a viagem acontece, porque novos objetivos vão surgir, né? Novas vontades, desejos, metas, enfim. E acho que o importante é você sempre buscar coisas com as quais você se identifica. Então é você voltar a olhar para esse lugar aonde tipo, dar esse passinho para trás e se questionar, tipo, tá, eu vim para cá para cumprir com um objetivo, para cumprir com uma missão, com um propósito. Qual que era esse propósito? Né? Eu já cumpri com esse propósito, já consegui atingir aquilo que eu estava esperando, ou atingir próximo daquilo que eu gostaria, enfim, ou já consegui ter uma resposta, mesmo que não seja aquela que eu queria, mas consegui entender, né? Então, assim, consegui responder, mesmo que talvez não da maneira como eu queria. Ok, se a resposta for sim, tipo, beleza, já atingi o meu propósito, aí vem um novo questionamento. Eu tenho um outro objetivo, tem mais motivo para eu ficar aqui, por exemplo? Eu quero continuar aqui por quê? Para fazer o quê? Ou, sei lá, tipo, não, beleza, já atingi meu propósito, agora eu quero voltar. Ok, também, sabe assim, acho que vai nesse processo de reflexão, mas acho que a parte mais importante é você entender e sempre relembrar, principalmente quando bater essa dúvida ou essa frustração de você não estar conseguindo fazer aquilo que você se propôs, ou sei lá, as coisas estarem um pouco mais difíceis do que você imaginava que elas seriam, sabe? É você se questionar o porquê que você está ali, sabe? Se aquilo ainda faz sentido para você de alguma forma. E, claro, tipo, conversar isso com as pessoas ao seu redor também, com seus familiares, as pessoas próximas, tanto aqui no Brasil quanto no Japão. E ninguém precisa enfrentar nenhuma dessas dúvidas ou questionamentos sozinho, sabe? Sim. Acho que essa é uma parte bem importante. A gente acho que ainda vai falar de rede de apoio, né, mais para frente, mas um dos motivos, né, de por que é importante ter uma rede de apoio é justamente para momentos como esse, onde, tipo, a gente chega num limite, a gente chega num momento onde a gente precisa se questionar e entender se a gente quer continuar seguindo o caminho que a gente se propôs ou se a gente quer optar por outro, por exemplo. Então, pelo menos do meu ponto de vista, acho que vem dessa pergunta, tipo, o que eu estou fazendo aqui, sabe? E é tentar responder de uma maneira saudável, né, tipo, consciente e também justa com o que você está vivendo naquela realidade, né? Então, tipo, entender que, pô, mas eu queria me tornar, sei lá, um ator famoso de dorama, por isso que eu vim pro Japão, sabe? Mas eu não fiz nenhum curso de teatro no Brasil, eu não me inscrevi em nenhum curso de teatro no Japão, eu não conheço ninguém que faz teatro no Japão ou que participa de qualquer tipo de dorama. Então, assim, você tá conseguindo buscar aquilo que você foi, sabe? Você tá conseguindo minimamente chegar próximo daquilo que você se propôs aí? Sim. Né? E aí, beleza, de repente ser um ator de dorama já não é mais um motivo que você quer estar lá. Agora eu quero virar, sei lá, É sushi man que fala? Um sushi man, por exemplo, que eu me encantei pela culinária japonesa. Perfeito, então vamos buscar maneiras, caminhos que te aproximem de se tornar um sushi man e ficar no Japão, por exemplo. E assim, tipo, usei exemplos um pouco extremos, mas Não, eu acho que é interessante isso que você falou, e eu acho que é muito importante também passar pro pessoal que tá tudo bem, né, mudar de objetivo. Sim. Muita gente fala assim, não, eu vou dar um exemplo pessoal, né, tipo assim, eu me formei em física e nunca trabalhei com física propriamente dito, fui trabalhar sendo analista de joguinho de fada, e meu sonho, né, meu próximo objetivo no Japão é entrar numa escola de gastronomia. Então, tipo, os objetivos vão mudando com o passar do tempo e tá tudo bem. Eu acho que é importante todo mundo reconhecer que tá tudo bem. Às vezes esse objetivo agora não faz mais
sentido na minha realidade, eu descobri uma nova paixão, eu descobri um novo tesão em alguma coisa, tá tudo bem mudar, sabe? É, Sim, e acho que quando a gente aceita que tá tudo bem mudar e aí busca os caminhos, fica muito mais fácil suportar essas coisas, sabe? com certeza, com certeza. E ter apoio das pessoas próximas a você, assim, para poderem te impulsionar também, acho que também é muito importante, né? Porque, querendo ou não, essas mudanças, assim, de vida, né, de propósito, de objetivo, elas não são fáceis, né? Tipo, Uhum, quando a gente fala assim é porque a gente já está decidido, mas o processo de mudar, ele é complicado, né? Esse processo de mudança, ele é complicado. Vem muita insegurança, muita uhum, incerteza, né? Então, assim, acho que ter esse apoio das pessoas e também ser um processo consciente, né, de você entender os motivos que te fizeram escolher seguir esse novo caminho, acho que te impulsionam de uma forma mais concreta e mais objetiva, assim, mais consciente para buscar, né, para buscar tipo as ferramentas, os caminhos para você poder chegar naquilo que você deseja, naquilo que você almeja, né? Então, por exemplo, quero cursar escola de gastronomia, então vou ter que buscar caminhos que me aproximem disso lá no Japão. sim. Conhecer pessoas que participam dessa escola, me inscrever para cursos de gastronomia lá, talvez já buscar alguma coisa aqui no Brasil para não chegar lá tão cru assim, mesmo que comida crua é uma coisa que acontece. Gostei do trocadilho, foi muito bom. Gostou, né? E, enfim, mas começar a buscar caminhos para te aproximarem, né? Então, assim, para já ir gerando identidade, para você ir entendendo se é de fato aquilo que você gostaria, aquilo que faz sentido para você, Uhum, né? Aquilo que te dá, que nem você falou, que te dá tesão de fazer naquele momento. E, meu, seguir em busca, né? Até você chegar lá e falar, beleza, conquistei, consegui, cheguei onde eu queria. Ou de repente, pô, no meio do caminho eu achei a outra coisa mais legal. uhum, Ok também, vambora, sabe assim? exato, A sim. vida é uma caixinha de surpresas, sabe? Mas desde que a gente consiga fazer esses processos de maneira consciente, de uma forma saudável também, que a gente não fique atropelando a nossa vida uma coisa atrás da outra, sem fazer sentido ou sendo pressionado por uma pessoa específica, ou pela sociedade, ou por qualquer outra coisa que seja, sabe? Então, Uhum, tem que ser, acho que é importante esses processos serem conscientes e fazerem sentido pra gente, principalmente, sabe? sim, sim. A gente falou aqui um pouquinho sobre essa questão de rede de apoio, de pessoas próximas, né? Tem muitos intercambistas que vão e que são muito próximos, né? A família, principalmente, tem amigos muito próximos e tudo mais, e que às vezes mudar de cidade já é uma dificuldade de manter um contato tão próximo assim. Quem dirá mudar de pro outro lado do planeta, né? Uhum. É, como que você acha que a gente pode superar em partes essa distância, né? Porque não vai ter o toque ali, por exemplo, do abraço, do calor do abraço da mãe, por exemplo, mas às vezes tem outras estratégias que a gente pode amenizar essa distância. Com certeza. E aí acho que já vem talvez um pouco da preparação pré-viagem, né? Que é de já ir conversando com os familiares, com as pessoas próximas ali, enfim, né? Amigos, cônjuges, afins, de já ir entendendo como é que você, né, intercambista, vai se sentir confortável desse contato acontecer quando você chegar no seu país de destino, assim, né? Então, quando você chegar no Japão, como é que você quer esse contato com a família? Você quer ter contato com a sua família nesse primeiro momento, por exemplo? Tem Uhum. gente que não, tem gente que quer chegar e viver intensamente o Japão pelas primeiras semanas, assim, mergulhar de cabeça mesmo. E Uhum. não tem certo e errado, né? Tem o que é melhor para cada pessoa. Sim. Então eu acho que assim, uma pessoa que é muito próxima da família e dos amigos aqui no Brasil, eu acho que já antes da viagem acontecer, esse combinado ele já tem que estar sendo construído junto com a família e com os amigos. Porque uma coisa que eu também já vi acontecer muito em intercâmbio é o intercambista ou a intercambista chegar no país de destino, não conseguir deixar esse contato com os pais, né? Então, com os familiares, né? Então, assim, a todo momento tá em contato, tá mandando mensagem e esquece de viver a realidade ou o presente ali, né? Tipo, esquece Uhum. de viver o intercâmbio. E aí, com isso, não se identifica com o país, não se identifica com as pessoas, com a cultura e acaba voltando também, sabe? Então, acho que tem um pouquinho desses dois lados também, que é sempre o equilíbrio, né, Ipno? Acho que esse vai ser Sim, sempre o sim. segredo de tudo, assim, mas é você também conseguir dosar e equilibrar isso com a sua família, porque se você vai sentir saudade da sua família, imagino que seus familiares também vão sentir saudade de você. Uhum. Então, para eles também é importante saberem que você tá bem, você mandar notícias, né? Então, assim, precisa ser todo dia?
Aí eu acho que vai de cada realidade, né? Vai de cada pessoa, de cada relação, né? De cada relacionamento. Então, acho que o importante é isso. Então, você já sair com esse combinado feito do Brasil, né? E sempre equilibrar. Ter contato com a família, com os amigos aqui é importante, com certeza, porque é a sua rede de apoio, né? E eu já falei muito esse termo aqui, mas rede de apoio ela é essencial para qualquer pessoa, tipo, em todas as fases da vida. Rede de apoio são aquelas pessoas próximas da gente que vão ser o primeiro contato que a gente vai ter, principalmente em momentos de dificuldade, né? Literalmente uma rede que vai te apoiar, né? Basicamente isso. E aí, para o intercambista, isso fica muito difícil, né? Porque você não rompe, mas você se distancia muito dessa rede de apoio, né? E ela se torna algo quase que imaginário ali, né? Porque ela está completamente online. Então, uma coisa que é importante de novo, vou reforçar, esse combinado com os familiares e com os amigos antes de sair, mas também equilibrar isso com construir uma nova rede de apoio no país de origem, né? No país de destino. Então, você também conseguir conviver com as pessoas lá no Japão, conhecer pessoas, sejam seus vizinhos, por exemplo, ou pessoas do seu bairro, ou da sua escola, ou do seu trabalho, ou, enfim, mas conhecer pessoas que também vão se tornar mais uma rede de apoio, só que mais próxima, né? Tipo, de contato, vamos dizer assim, né? De fisicalidade, né? Vamos dizer assim. No nosso caso, quando como eu tô indo com a Live in Japan, né, vão muitos intercambistas juntos. Então, é até um pouco mais fácil nesse primeiro momento a gente fazer amizade com os próprios brasileiros que estão indo, né? É uma realidade mais próxima, a gente deve ficar próximos uns dos outros, às vezes no mesmo prédio, alguma coisa assim, ou pelo menos na mesma escola a gente vai estar estudando, sabe? Então é uma ideia muito interessante, né? Se aproximar dos próprios colegas que estão fazendo intercâmbio e construir essa nova rede de apoio. E aí eu já vou emendar aqui na próxima pergunta, que é complexa porque são culturas muito diferentes. Depois do intercâmbio, muitos alunos eles querem ficar no Japão, como é o meu caso, por exemplo. E aí depois que você sai da escola de japonês, você não vai ter tanto contato assim com os colegas brasileiros que você fez ali. Então mais uma quebra dessa rede de apoio que você construiu lá. E o que a gente ouve dizer é que os japoneses eles são muito introspectivos. E que eu já ouvi também alguns intercambistas que estão lá falarem que é muito difícil você quebrar o gelo e construir amizades verdadeiras que vão durar por anos a fio, alguma coisa assim. O que você acha sobre isso? Assim? Porque é mais um empecilho, né? Para criar essa nova rede de apoio. Sim, é um empecilho, mas acho que é uma questão muito mais cultural, né? Assim, né? Então, por exemplo, se você for pensar isso aqui no Brasil, é muito difícil isso acontecer, porque nós, culturalmente falando, somos uma população que é muito mais afetiva, muito mais calorosa, gosta de contato, muito mais emotiva, né? Tipo, muito mais passional, assim, né? E eu não conheço a cultura japonesa tão bem quanto você, mas eles são muito mais introspectivos, né? Então, assim, essa questão do contato, né, dessa questão mais passional é diferente do que é com a gente, né? Então, não é um certo e um errado, é uma questão cultural, né? E aí, acho que o intercambista ou a intercambista vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? De entender como é essa nova cultura. Com certeza, os japoneses e as japonesas criam laços de amizade entre eles. Sim, claro. Então, existe também a oportunidade deles criarem laços de amizade conosco, né? Com nós, que somos brasileiros. Não sei como funciona a questão de preconceito com relação a sermos estrangeiros, por exemplo. Não sei como é que é a questão de xenofobia no Japão. Se existe um preconceito ou não, enfim, questão de imigrantes e não. A gente sabe que existe uma política muito anti-imigração no mundo hoje, né? Enfim, sobre essa questão de, tipo, imigrantes não serem mais tão bem aceitos socialmente em alguns países e tal. Eu confesso que eu não sei como é no Japão, nem imagino como seja, mas é uma questão que... lá tem... Assim, depende para quem você pergunta, sabe? Não é algo tão claro assim na sociedade, porque existe gente filha da puta em todo lugar, certo? Isso não significa que lá no Japão não vai ter assim. Pessoas são pessoas, né? Em qualquer lugar do mundo. Exato. Então, tipo,
às vezes ela foi xenofóbica com você, mas ela, se fosse outra pessoa, um japonês que fez a mesma ação que você, ela também seria escrota, sabe? Aham. Então, é meio difícil de você achar até que ponto isso é xenofobia de fato, ou se só é uma pessoa sendo ruim, assim. Só é uma pessoa mala, vamos dizer assim. É, Sim. É que tem algumas ações que são um pouco mais explícitas, né? Mas assim, sim, sim. é um ponto a ser considerado, sabe? Não Com tô falando que certeza, isso claro. vai acontecer, mas é um ponto que vai permear algumas das suas relações, sabe? Você vai encontrar com pessoas que vão olhar pra você e vão falar que não gosta de você estar ali, que você vai estar Sim. roubando o emprego dos japoneses, tá ligado? Tipo, Uhum. vai ter esse tiozão do Zap japonês que vai falar isso, sabe? Sim. Enfim, assim como tem aqui no Brasil também. Então, assim, tem lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, vai ter em qualquer outro lugar do mundo. Mas eu acho que é muito mais uma questão de você entender e viver a cultura, né? Que acho que é uma parte importante, você vivenciar a cultura do Japão, entender como as pessoas de lá constroem esses laços e talvez você encontrar lugares ou eventos que sejam interessantes para você, né? E aí cada um vai ter um, por exemplo, vai ter gente que vai gostar de ir no bar, tomar um saquê, falei Uhum. certo? Aham. Saquê, Sim. e vai ter gente que vai gostar de tipo ir jogar Pokémon, tipo cartinha de Pokémon numa loja de cartas, tá ligado? Tipo, Uhum. são dois lugares de evento onde vão ter pessoas socializando. Então é uma oportunidade através de uma ferramenta que no bar é o saquê, então tu vai tomar o saquê, tu também toma, então já começa ali. E o outro é a cartinha. Então, tipo, você tem um Pikachu, eu tenho um Charizard, vamos jogar, sabe assim? E aí você vai jogar contra e você vai criando laços a partir de uma ferramenta em comum. Então, acho que uma forma também é você encontrar lugares onde você goste de frequentar, ou que você gostaria de frequentar, e a partir do momento que duas pessoas estão no mesmo local, né, e se identificam com o mesmo fenômeno, com o mesmo fato, então, tipo, duas pessoas que gostam de jogar Pokémon, por exemplo, Uhum. já existe um link natural de conexão entre elas, entendeu? Claro que para você se conectar a nível de amizade, uma coisa só não basta, né? Às vezes basta, mas normalmente é um pouco mais profundo que isso. Mas Mas é talvez. importante quebrar esse gelo, né? Exatamente. Então, assim, existem maneiras, existem momentos, e também acho que é tudo essa questão de você entender como é que funciona na realidade de lá e não na daqui do Brasil. Então, tipo, não adianta a gente chegar lá como intercambista e já querer chegar abraçando o primeiro japonês na rua porque ele tá com uma camiseta com a mesma cor que a sua, sabe assim? Que nem eu fiz Uhum. quando eu entrei na chamada, eu falei, eu também tô, tá ligado? O pessoal Sim, olha pra eu, tipo, pelo amor de Deus, esse cara vai me sequestrar, sabe assim? Então, assim, também é entender que você está no Japão e não no Brasil, sim. né? Enfim, mas acho que existem maneiras da gente conseguir criar isso, às vezes em grupo, talvez até mais fácil, porque tipo, você já tem ali contato com pessoas, por exemplo, seus amigos intercambistas também vão para o mesmo local jogar, vai todo mundo jogar Pokémon, por exemplo. E Uhum. aí vocês estão ali jogando, aí já tem uma pessoa que já entra, uma pessoa que é um pouco mais extrovertida já conecta, você conhece o dono da loja, ou vai comprar carta de alguém, ou vai jogar contra, você fala, nossa, adorei essa sua carta brilhante. E aí o cara vai falar, obrigado. E é o suficiente às vezes, sabe assim, para quebrar o gelo. Sim, sim. Então, essa talvez, não sei nem se é uma dica, mas acho que é uma maneira de você tentar conhecer novas pessoas e criar conexões, né? Então, tipo, coisas que vocês tenham em comum, fatores que são de identidade, assim, acho que são importantes para Uhum. essas conexões acontecerem. Sim, eu acho importante. Até que eu acho que o mais importante é quebrar o gelo inicial e não projetar nos japoneses o que a gente tem aqui no Brasil, né? Você não vai chegar lá, conversar com o japonês, às vezes até o santo bateu, sabe? E, pô, uma pessoa muito legal e tal, mas você já não vai sair contando a história da sua família, o que aconteceu com sua avó na época de infância. Não é esse nível ainda, né? Mas o É, importante é quebrar o gelo e aos poucos ir construindo essa possível amizade. sim, exato. Exato. E também entender que, tipo, cada pessoa tem sua época, esse momento de vida também. Então, Sim. amizades vêm e vão, né? Então, assim, vai ter momento que você vai ser super próximo com a pessoa e depois vai ter uma época, um momento da vida que vocês vão se distanciar e vai cada um viver sua vida também. Então, Uhum. as relações, elas vão acontecendo de acordo com aquilo que você está vivendo naquele momento também, né? Uhum.
Mas é isso, acho que talvez seja um bom caminho a se refletir sobre, sabe? Uhum. Frequentar lugares onde sejam propícios para conhecer pessoas, né? Então, um bar, um restaurante, um negócio de evento de jogo, por exemplo, um parque, praticar esporte em algum lugar, sabe? Então, lugares onde sejam propícios, né? Você não vai querer conhecer alguém na fila do banco, por exemplo. Uhum. Até pode, mas é menos propício para criar uma Sim. amizade na fila do banco do que numa mesa de bar, por exemplo, sabe? Enfim. Sim. Agora vamos falar aqui, possivelmente essa pergunta mais grave, digamos assim. Igual a gente tá falando de jogar Pokémon e de É. sério, assim, do nada. Sim. Não que jogar Pokémon não seja sério, né? Mas. Não é esse o ponto. Mas assim, o Japão ele tem um índice alto de suicídio, certo? E parte disso vem por causa de uma grande pressão da sociedade nos japoneses desde a infância. Tem que ter notas boas, tem que entrar numa faculdade, tem que ser bem sucedido, no futuro tem que achar um parceiro, uma parceira e constituir família, enfim, todas essas pressões que a sociedade impõe em cima de uma pessoa. Dentre tudo isso que a gente já falou, né, especialmente sobre rede de apoio e tudo mais, o que você acha que a gente pode fazer para não deixar que essas pressões, que uma vez que a gente estiver na sociedade, também seremos cobrados, talvez com mais ou menos intensidade, mas como não deixar que essas pressões acabem abalando a saúde mental do intercambista e não acabe chegando a ter esse tipo de pensamentos, ou se tiver esse tipo de pensamentos, o que fazer? A chegar num ponto mais grave, assim, né? Mentalmente falando. Então, acho que um ponto muito importante é você ter muito claro para você com relação às suas, não vou falar limitações, mas tipo, entender quais são os seus limites, né? Então, tipo, até onde que um ponto, algo é aceitável ou não para você. Até onde uma cobrança no trabalho, por exemplo, é aceitável ou não para você, né? Uhum. Então, assim, tudo bem, tem toda uma questão cultural, e isso tem que ser compreendido, mas ao mesmo tempo você também tem as suas situações pessoais que também são importantes, as questões morais, éticas e assim por diante. Então, não é porque culturalmente, vou dar um exemplo hipotético, tá? Não é porque culturalmente em algum país o empregador possa agredir fisicamente o empregado, isso é tipo normal na cultura, que eu tenho que aceitar isso, sabe assim? Uhum. Tipo, esse é um ponto importante de deixar claro, assim. Então, assim, não é porque isso. Não tô falando que isso é no Japão, pelo amor de Deus, isso deixa bem. Sim. É só Pisca, uma pisca luzes hipótese. aqui. Pisca luzes aqui. Colocar aqui em cima fala. assim, ó. Hipótese. Hipótese, sim, por favor, aqui. Edição. Então, assim, não é porque culturalmente aquilo é aceito naquele país que você também tem que aceitar se é uma situação que extrapola o que é aceitável para você, certo? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E a partir do momento que essas pressões, mesmo que culturalmente são aceitas lá no Japão, se isso começa a te afetar, ou seja, que isso passe um limite daquilo que é aceitável para você, é aquela conversa que a gente falou sobre, tipo, tá tudo bem você encerrar um ciclo e começar outro, sabe? Uhum. Então, pô, tô ali no meu trabalho e, pô, meu chefe tá me cobrando de uma maneira que não tá dando para mim, sabe assim? Tipo, eu não aguento mais, tipo, eu tô explodindo, não quero mais ficar aqui. Sai, se demita, tipo, mete o pé desse trampo, não tá fazendo bem para você, busca outra coisa, sabe? Mas, tipo, pesquise antes, né? Não vai meter a louco, sair, tipo, morar na rua, sabe assim? Tipo, também não é esse o caminho. Mas, tipo, tá tudo bem você entender que aquele lugar já não te faz mais bem. E é importante que você saia dali, sabe? Ou no trabalho, ou numa relação. Tipo, vamos supor que você cria uma relação de amizade com uma pessoa e aquela relação começa a ficar tóxica, por exemplo. Você começa a sofrer pressões e cobranças que não estão te fazendo bem. Tá tudo bem você cortar um laço com uma pessoa porque aquilo não tá te fazendo bem. Tipo, é até esperado que isso aconteça, porque no fim o que importa é que você esteja bem. Sim. Né? Se você não estiver bem para viver, se você não estiver bem para trabalhar, para estudar, para viver sua vida, as coisas não vão fluir também, sabe? Então acho que é você ter, tipo, muito consciente, muito claro a ti, assim,
quais são os seus limites, quais são as suas questões morais e éticas que precisam ser respeitadas, até onde você aceitaria ir para tipo, se manter no emprego, por exemplo, então, tipo, até onde isso é aceitável ou não para você, até mesmo dentro da cultura japonesa, né? Tipo, se um crime for cometido, por favor, denuncie, sabe assim? Sim, por Não é favor. assim pra você, tipo, não, tudo bem eu tomar um tapa na cabeça, sabe? Tipo, se isso é um crime, denuncie, tá ligado? Tipo, as coisas têm limites, sabe? Mas, enfim, é você ter isso muito claro pra você e ser muito justo com aquilo, com as suas questões, assim, né? Então, e de novo, a rede de apoio vai estar aí pra isso também, seja ela física ou online, né? E é você ter muito claro também do quanto que aquilo é tão importante assim para você ou não para o seu objetivo ali. Então, por exemplo, eu preciso de um emprego para me sustentar aqui para eu continuar buscando a minha escola de gastronomia, por exemplo, continuar pagando minha escola de gastronomia. Tudo bem, justo, então você precisa de um emprego, você está no emprego. Esse emprego ainda faz sentido para você mesmo, você sofrendo toda essa pressão? Você não conseguiria emprego em outro lugar, por exemplo? Você não conseguiria um emprego que pagasse minimamente o valor que você precisa para poder se sustentar? Né? E aí, tipo, você se fazer essas perguntas e entender o que faz mais sentido, o que é melhor para você naquele momento, sabe? Então, acho que, pelo menos pros intercambistas e para as intercambistas, acho que é mais ou menos por esse caminho, assim, sabe? Já que a questão cultural, assim, a pressão cultural não é tão grande, porque, de novo, somos brasileiros e brasileiras, né? A gente tem outras concepções culturais, mas acho que isso é importante da gente delimitar, assim, o que é importante e quais são os nossos limites, né? Enquanto pessoas, enquanto compreensão de moral, de ética, enfim, de tudo, assim. Então, acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe? E dá pra fazer terapia também estando no Japão, né? São 12 horas, então às 8 horas da noite lá, são 8 horas da manhã aqui e vice-versa. Então, dá pra fazer terapia também pra auxiliar nesse processo, assim. É isso que eu ia falar. Uma pergunta importante, pra quem não viu o seu vídeo ainda, né? Sobre a questão do financeiro no Japão. É ien lá, não é? Isso. Ien, ok. Ele é mais valorizado que o real? Como é que é a Não. proporção? Deixa eu ver hoje como é que tá aqui. Iene para real. Um real é quantos ienes? R$1 hoje está 25 ienes. Tá, então o real vale mais, vamos dizer assim. Depende, sim. Né? Depende, tipo, sei lá, se as coisas custam menos de 25 ienes. O poder de compra no Japão é muito bom, de maneira geral. A gente faz algumas contas, né? E com o trabalho que a gente convencionou chamar aqui no Brasil de subemprego, né? Trabalhar de garçom, de atendente de loja, coisas assim, no setor bem de serviços, assim, não paga tão bem assim lá, mas paga bem o suficiente para você conseguir se manter. Tá. Tipo, o salário mínimo, ele é o mínimo para você ter uma vida razoável. Isso. Não é para você sobreviver, é para você viver. Aqui no Brasil que você só talvez sobreviva, né? Isso, no Brasil, você tem para sobreviver. Lá você consegue viver minimamente o que qualquer pessoa deveria viver no mundo. Assim, sim. Né? Ter acesso a lazer, a descanso, conseguir, tipo, comer, ter uma casa, saneamento básico, enfim, entre outras coisas aí que a gente vai se alongar aqui. Mas é isso, então, assim, acho que é entender também todas essas questões, né? Porque, querendo ou não, isso também vai influenciar na sua saúde mental, né? Não são só as pressões no emprego, numa relação, pressões vindas do Brasil, que seja, ou pressões autoimpostas, né? Tipo, a gente se pressionando, mas também a qualidade de vida que a gente vai ter, né? Então, tipo, isso também influencia para questões de saúde mental, né? Então, tipo, a gente tá morando num lugar que é confortável pra gente, a gente tá morando num lugar que a gente se sente seguro, a gente está conseguindo se alimentar bem, a gente está conseguindo se exercitar, por exemplo, a gente está conseguindo ter uma qualidade de vida minimamente razoável para poder viver. Então, acho que isso também são questionamentos que a gente tem que fazer e ao longo de todo o período do intercâmbio em si, né? Sim, com certeza. Bom, eu acho que é isso. Então, Álvaro,
muito obrigado pela conversa, eu acho que foi muito produtivo e eu espero que essa conversa também seja muito produtiva para você que está assistindo e que você consiga pegar essas dicas aqui que a gente deu para você se preparar melhor e se manter saudável à medida do possível, antes e durante a viagem. E lembrando, né, que igual o Álvaro falou, sempre é possível você fazer terapia. Então, se você estiver passando por qualquer dificuldade e você tiver a possibilidade, procure ajuda profissional. É muito importante você cuidar de você mesmo. Aí, Álvaro, se quiser Seja no deixar. Japão ou no Brasil, né? Mas Sim, onde procure quer que você ajuda. esteja, né? Procure ajuda. Então, se você quiser deixar aí suas últimas palavras. Eu queria agradecer a oportunidade, Hipno. Foi muito legal poder conversar e trocar uma ideia sobre isso, assim. Dá até vontade de fazer um intercâmbio pro Japão. Mas queria desejar uma boa viagem para você e para todo mundo também que vai fazer intercâmbio pro Japão, que está aqui acompanhando o vídeo ou que tem interesse. E acho que o principal é desejar que as pessoas, tipo, tenham uma boa experiência nos seus intercâmbios, seja para o Japão, seja para qualquer outro país. Então, caso precisem de algo também, foi o que o Hipno falou, tipo, busquem ajuda, contatem os seus familiares, as pessoas próximas a você, tipo, você não precisa passar por nada sozinho ou sozinha. Então, busquem ajuda profissional, busquem ajuda de pessoas próximas que você sente segurança, que você sente confiança. E é isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que esse vídeo ajude você e você que está assistindo a gente, né? E qualquer coisa, entre em contato, tanto com o Hipno ou comigo, pelas redes sociais também, que a gente está aqui para ajudar. É isso aí. Bom, muito obrigado e valeu, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, meu muitíssimo obrigado. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito proveitoso para você, assim como ele foi para mim só mesmo de fazê-lo. Eu acho que a gente conseguiu abordar muitos temas muito importantes da vida do intercambista e vão ter muitas dicas aqui que vão ser muito importantes para que a gente consiga manter a nossa saúde mental em dia quando formos para o Japão, ou mesmo para qualquer outro país que você queira fazer o seu intercâmbio. Mas o mais importante que eu quero deixar aqui no final desse vídeo é: se você estiver passando por qualquer tipo de problema, procure ajuda. Seja na sua rede de apoio ou com um profissional. Você não precisa carregar nada sozinho. Ok? そして見てくれてありがとう。またね。